Estamos de volta! Copom, dando sequência aqui. Bom, agora que eu já te introduzi no cenário econômico do Copom, vamos agora, e da taxa Selic, vamos agora entender a estrutura do Copom, a organização interna, os seus objetivos, atribuições, tudo mais. E aí a gente cai também em algumas questõezinhas aí para saber se você entendeu ou não, tá bom? Então vambora! Objetivos do Copom: definir as orientações e diretrizes estratégicas para a execução da política monetária, definir a meta da taxa Selic e elaborar e analisar o relatório de inflação. Questão boa de prova é dizer assim: o único objetivo do Copom é definir a meta da taxa Selic. Errado. Não é não. Ele, além de definir a meta da taxa Selic, elabora e analisa o relatório de inflação e ainda define as diretrizes estratégicas para a execução da política monetária. Beleza? E aí, olha a questão número 1. Questão número 1 diz assim: qual o órgão responsável pela definição da taxa Selic e seu ocasional viés? Veja, essa questão hoje, do jeito que está, ela seria anulada por estar parcialmente desatualizada. Por quê? Esse negócio de viés não existe mais. Beto, o que é viés? Já eu te explico, mas quem é que define essa taxa Selic aí? Bom, você já sabe, né? Aula de Copom só pode ser ele, Copom. Mas o que é viés? Na época de 1999, na época das grandes crises brasileiras, 2001, o Banco Central, ele se reunia uma vez por mês. Eram 12 reuniões por ano. E o problema todo era que entre as reuniões do Copom acontecia tantos problemas no Brasil e no mundo que o Banco Central às vezes era obrigado a sinalizar o seguinte: olha, gente, hoje 10 de fevereiro, reunião mensal do Copom, e eu estabeleço que a taxa Selic ficará em 20% com viés de alta. O Conselho do Copom estabelecia a meta da taxa Selic 20% ao ano com viés de alta. Isso significa que se você colocasse 10 mil reais lá, em 5 anos esse capital dobrava, passava a ter 20 mil sem fazer nada, assistindo sessão da tarde em casa, Lagoa Azul, você estava bonitão lá, assistindo Petrúquio na Vale a Pena Ver de novo, e você estaria ali dobrando o seu capital com 20% ao ano e com viés de alta. O que é esse viés? Significa que antes do dia 10 de março, próxima reunião de 2001, o Banco Central poderia, o presidente do Banco Central, antes de 10 de março, poderia elevar a taxa Selic no percentual que ele quiser, mas na direção do viés, caso acontecesse algo extraordinário. Ou seja, era uma reunião por mês. E era uma loucura tão grande que dentro daquele mês, daqui a 10 dias, seria necessário o Banco Central aumentar mais ainda, de 20 para 22, de 20 para 23. Beto, nessa decisão extraordinária tomada unicamente pelo presidente do Banco Central, ele poderia reduzir a taxa? Veja, se no dia 10 de fevereiro, dia da reunião inicial, ficou estabelecido que a taxa Selic era de 20% com viés de alta, o presidente do Banco Central poderia alterar a taxa Selic antes do dia 10 de março, alterando a taxa, modificando a taxa no sentido do viés. Se o viés significa indicação. Se é 20% com indicação de alta, eu posso mexer antes do dia 30 no caminho da indicação. Se fosse 20% com viés de baixa, também ia ser assim. Eu poderia mexer na taxa Selic antes da próxima reunião, unilateralmente pelo presidente do Banco Central, sem reunir com ninguém, ele sozinho, reduzir a taxa para 19, 18, 17. O que acontece é que houve uma modificação no Copom. Com a estabilidade maior da economia a partir de 2003, uma estabilização econômica, a gente, com o passar do tempo, diminuiu as reuniões do Copom de 12 por ano para 8 por ano, e mais,
acabamos com o viés, excluímos o viés, não tem mais o viés, ficando da seguinte forma: o presidente do Banco Central e o colegiado de diretores compõem o Copom, que se reúnem 8 vezes ao ano para definir a meta da taxa Selic, não sendo possível o estabelecimento de viés de alta ou de baixa. Logo, eu só poderei alterar a taxa Selic na próxima reunião ordinária e, se houver alguma emergência na economia, eu convoco o Copom de maneira extraordinária e faço uma nova reunião com todo o colegiado e estabeleço a nova taxa Selic. Em outras palavras, no passado, o viés permitia que o presidente do Banco Central unilateralmente pudesse aumentar ou reduzir a taxa Selic na direção do viés no seu bem entender. Agora não tem mais o viés, o que tem é a reunião extraordinária do Copom. Se acontecer alguma emergência antes da próxima reunião regular, eu convoco uma sessão extraordinária do Copom, o grupo colegiado se reúne e decide ou aumentar ou diminuir. O viés foi substituído pela reunião extraordinária. Tudo bem? É isso que acontece. Não tem mais viés, mas quem define aí é o Copom. Reuniões do Copom, então, ó, tá aqui a mesa de reuniões, está o presidente do Copom, presidente do Banco Central, e os 8 conselheiros. Olha aí, ó. Os oito diretores do Banco Central. Eles se reúnem em 2 dias. No primeiro, eles vão analisar os dados da economia, atividade econômica, o cenário externo, as contas públicas brasileiras, vão analisar a inflação, os relatórios elaborados por cada departamento do Banco Central, para que no segundo dia eles possam tomar a decisão. Mas já fique ciente, o Copom reunir-se-á ordinariamente 8 vezes por ano e extraordinariamente por convocação do seu presidente. O calendário anual das reuniões ordinárias do Copom serão divulgado por meio de um comunicado do diretor de política monetária até o final do mês de junho do ano anterior ao da realização das reuniões, admitidos ajustes até o último dia do ano em que ocorrer a divulgação. Ou seja, em junho de 2022, eu estabeleço quais são as datas das reuniões das reuniões do Copom em 2023. Ou seja, tudo feito com muita antecedência. Em julho de 2022 eu já solto o calendário com a data das 8 reuniões. E aí, essa reunião, ela é composta, são 8 reuniões, e uma reunião, ela é composta de 2 sessões. O primeiro dia, para análise dos cenários, e o segundo dia, que é o dia da fixação da meta. Fixação, não sei o que, não sei o que. Tem uma música aí. Fixação da meta. Eu acho que é da... Como é que é? Esqueci um grupo aí de uma loira. Esqueci o nome dela, gente. Bom, de todo modo, ela que cantava na casinha de sapê, não tem uma moça que falava aí? Ela tem essa música de fixação da meta da taxa Selic, fixação da meta da taxa Selic. Era mais ou menos assim que ela cantava. Bom, e aí são 2 dias. Essas reuniões, portanto, em 2 dias, na que a primeira sessão é destinada para apresentações técnicas e a segunda destinada à decisão da meta para a taxa Selic. E aí, nessa primeira sessão, os chefes de departamento do Banco Central apresentam uma análise da conjuntura doméstica, abrangendo a inflação, o nível de atividade econômica, as finanças públicas, a economia internacional, o mercado de câmbio, as reservas internacionais, faz uma avaliação prospectiva das tendências de inflação e expectativas gerais para as variáveis macroeconômicas, ou seja, analisando o Brasil e o mundo, e, por essa razão,
participam nesse dia o chefe do Departamento de Assuntos Internacionais, chefe do Departamento de Economia, chefe do Departamento de Estudos e Pesquisas, chefe do Departamento de Operações Bancárias do Sistema de Pagamentos DEBAN, Departamento de Operações do Mercado Aberto DEMAB, Departamento de Reservas Internacionais DEPIN. Essa galera participa para expor o cenário. Essa é a parte menos cobrada em prova. Tá bom? O que é mais cobrado? São 8 reuniões por ano. Primeiro dia é para a apresentação do cenário econômico, no segundo dia para as decisões. Na segunda sessão das reuniões, além dos membros do Copom, participará sem direito a voto, é claro, o chefe do DPEP, que é o Departamento de Estudos e Pesquisas, o qual realizará uma apresentação técnica ainda. E aí, a posteriori, vem a definição da meta. O Copom deliberará por maioria simples de votos, tá, a serem proferidos verbalmente, oralmente, cabendo ao presidente o voto de desempate, o voto de qualidade. A meta para a taxa será divulgada no mesmo dia, nesse segundo dia, às 18h30, imediatamente após o fechamento do mercado. Os mercados geralmente fecham às 18 horas, 18h30 eu divulgo. Tá? E quem é que divulga? O diretor de política monetária do Banco Central. Cabe a ele a divulgação. Atenção, o comunicado da decisão do Copom será com a identificação nominal do voto de cada membro, será divulgado na data da segunda sessão a partir das 18h30. Tá? Imediatamente após o término da sessão e do fechamento do mercado. Mas afinal, o que eles decidem? Foi meio que eu falei na introdução. Efetivamente, o comitê decide a meta da taxa Selic. Todos esses fatores que eles precisam considerar são focados exatamente em como gerir o impacto, em como gerar o impacto necessário para equilibrar a base monetária. Ou seja, o total de dinheiro na economia com a necessidade de crédito, a necessidade de recursos, de modo a não ter uma inflação ou ter uma inflação controlada. Dessa forma, o Copom exerce a política monetária, a política que controla o dinheiro que circula na economia. As decisões do Copom são tomadas visando com que a meta de inflação, definida pelo CMNE, seja cumprida. O objetivo é cumprir a meta de inflação. O problema é, e se o Banco Central, agindo, não conseguir cumprir a meta de inflação? O Conselho Monetário estabelece a meta, Banco Central corre atrás perseguindo a meta. Fez de tudo e não atingiu a meta. Aí, o presidente do Banco Central tem que vir a público, por meio de uma carta aberta, e divulgar os motivos do não cumprimento ao Ministério da Economia. Você deve pensar, Beto, mas isso não caiu? Isso não foi revogado? Não, o que foi revogado foi o viés. Isso está previsto no decreto 3088 do governo federal, de 1999. Esse decreto ainda está em vigor. Mas o Banco Central não tem autonomia? Ele tem autonomia para conduzir a política monetária. Agora, se ele não cumpre com as suas obrigações, ele tem que pedir benção e se explicar para o Conselho Monetário. Tem que se explicar ao Ministério da Economia o porquê que ele não atingiu. Tá bom? Ele não explica para o Conselho Monetário. O Conselho Monetário estabelece a meta, o Banco Central a persegue, não cumpre, e aí o que eu sou obrigado a fazer? A publicar em uma carta aberta por que eu não cumpri, ainda que seja para dizer que o próprio Ministério da Economia, com as suas ações no mundo fiscal, no mundo econômico, no mundo político, impediu o seu cumprimento. Tudo bem? Mas ele tem que divulgar em carta aberta. Não caiu, não foi revogado. Uma vez definida a meta da taxa Selic, é sempre bom que se diga, o Banco Central atua diariamente por meio de operações de mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos emitidos pelo governo federal para manter as taxas de juros próximo à meta definida na reunião. Lembra que cada título tem uma taxa específica? E aí eu vou negociando os títulos
de modo que a taxa se aproxime da meta. Procedimento, olha aí como é que é o procedimento aqui, ó, para você entender. Veja só, regra geral, as reuniões do Copom acontecem às terças e quartas-feiras, aproximadamente a cada 45 dias, já que são 8 reuniões no ano. E aí você percebe que na terça-feira, dia 1º, a um exemplo, eu tenho a reunião do Copom. Na quarta-feira, olha só, que antecede ao primeiro dia de reunião do Copom, já se estabelece o silêncio do Copom, tá? Então veja, o silêncio do Copom é porque os seus membros não podem se manifestar. Esse silêncio do Copom, ele se inicia na quarta-feira que antecede a reunião, veja, a reunião é na terça da semana seguinte. Na quarta-feira anterior começa o silêncio. Dura quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Terça-feira eles continuam em silêncio, na quarta ele divulga, mas em silêncio, só divulgou a meta. Aí quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira é o fim do silêncio do Copom e ele divulga uma ata de tudo o que aconteceu nos 2 dias de reunião. É a chamada ata do Copom. Então, existe esse silêncio. Para quê? Para não oferecer informação privilegiada, para que todo mundo tenha acesso à mesma informação. É um critério formal para dar credibilidade à instituição. Isso deu muito peso e muita força para o Copom, tá bom? E aí, isso realmente aconteceu, tá bom? Definido esse procedimento das reuniões terças e quartas-feiras. Terça-feira, apresentação sobre a economia brasileira e mundial. Na quarta, avaliação das perspectivas de inflação e decisão e divulgação da taxa Selic. 8 reuniões por ano, aqui é basicamente um resuminho, né? E a ata do Copom sendo divulgado. Data! As atas das reuniões conterão o cenário macroeconômico e os principais riscos a ele associados, com base nos quais são tomadas as decisões de política monetária. Essas atas são divulgadas dentro do prazo regulamentar de até 4 dias. Até 4 dias úteis após a reunião. Percebe que a reunião foi feita na quarta? Então, quinta, 1 dia útil, sexta, 2 dias úteis, segunda, 3º dia útil, terça, 4 dia útil. Geralmente é assim que funciona, mas pode aparecer um feriado na frente, né? Mas regra geral é assim. A lei diz que é até 4 dias úteis, sendo publicadas na página do Banco Central na internet, notas da reunião do Copom e para a imprensa. Veja, as atas das reuniões do Copom não são mais divulgadas no Diário Oficial da União como era antigamente. Não vai mais para o DOL as atas, fica apenas no site e nas notas de reuniões do Copom. Silêncio do Copom é o período em que os membros do Copom não poderão emitir declaração ou autorizar a divulgação de pronunciamento sobre os assuntos do Copom em discursos, entrevistas, encontros com pessoas que possam ter interesse nas decisões do comitê. O período de silêncio estende-se desde a quarta-feira da semana anterior àquela em que ocorrerá a reunião ordinária do Copom até o momento da publicação da ata, tá? Cuidado! Havendo excepcional necessidade de comunicação sobre assuntos do Copom, durante o período de silêncio, o presidente do Banco Central, o presidente do comitê, poderá realizar declarações públicas, as quais deve procurar dar máxima publicidade e não favorecer um grupo ou outro. Beleza? Nesse sentido, olha outra questãozinha aqui. O Banco Central do Brasil é um órgão do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Sim, ele determina periodicamente a taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos, via atuação de seu ou de sua, preste atenção, o Banco Central é um órgão do subsistema normativo, tá? E ele determina periodicamente a taxa de juros de referência. E ele faz isso via quê? Via CMNE? Não. Via Conselho de Administração? Não. Via Câmara de Compensação de Cheques e Outros Papéis, a COMP? Também não. Via o COMEF, Comitê de Estabilidade Financeira? Também não. É via Copom,
Comitê de Política Monetária. Muito tranquila as questões de Copom. Conceito de taxa Selic, aqui a gente tem que ficar muito atento. A Selic é a taxa básica de juros da economia, servindo como referência para as demais taxas de juros do país, inclusive as utilizadas na cobrança de juros de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. É a partir dela que todas as taxas de juros são formadas. Além disso, a Selic é a taxa utilizada para remunerar os títulos públicos federais emitidos pelo governo. Ou seja, essa taxa define o quanto você vai receber de juros se emprestar dinheiro para o governo. Por essa razão é considerada taxa básica de juros. Taxa livre de risco, também recebe esse nome, taxa livre de risco. E aqui tem uma parte final para você entender. Mas como assim emprestar dinheiro para o governo? É isso mesmo. Aliás, o governo é o agente mais seguro para quem você pode emprestar, porque ele só não vai te pagar se o país quebrar. Além disso, o governo sempre vai priorizar pagar os seus juros, porque dor de barriga não dá só uma vez. Ele muito provavelmente vai precisar pegar emprestado no futuro de novo e vai precisar do teu dinheiro. Mas em que ocasião o governo pega dinheiro emprestado? Isso é algo muito comum e acontece quando as despesas são maiores que a receita, o que é mais comum ainda, né? Ou seja, quando ele gasta mais do que arrecada. Uma outra possibilidade é quando o governo emite títulos intencionalmente para que o Banco Central possa realizar operações de política monetária, ofertar esses títulos para instituições financeiras com o intuito de que o banco compre o título. O banco está com dinheiro para emprestar para o povo. Aí o governo fala, não, pega meu título aqui, compra do meu. Aí é como se o banco estivesse emprestando para o governo. Quando o banco empresta para o governo, ele pega o dinheiro que emprestaria para o povo e empresta para o governo. O governo paga para o banco e o banco deixa de emprestar para o povo. O povo, sem pegar dinheiro emprestado, gasta menos. O preço do produto na loja tende a diminuir porque a loja vende menos, já que não está vendendo financiado, e aí diminui o preço, controla a inflação. Tá bom? Assim, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, o governo emite títulos públicos, veja, não é o Banco Central, que remuneram com juros quem os comprar, podendo ser desde pessoas físicas comuns e até instituições financeiras. Esses juros são definidos a partir da taxa Selic. Portanto, se a taxa Selic estiver 10% ao ano e você comprar títulos públicos, você será remunerado em 10% ao ano sobre o valor aplicado nos títulos, tá? Mas atenção, a gente precisa separar a meta, a taxa Selic meta, ou chamado de Selic meta, a Selic meta da Selic over. Taxa Selic. Taxa Selic meta. Definida pelo Copom. Selic over é a taxa efetivamente utilizada na negociação dos títulos públicos. Por exemplo, a taxa de juros individual dos títulos públicos federais é livre. Essa taxa de juros que eu estou falando aqui, ó, é a Selic over. Selic over. Porém, a média dessas taxas deve bater com a Selic. Que Selic é essa daqui, ó? Selic meta.
estipulada pelo Copom. Logo, se a taxa Selic estiver em 12%, um título pode ser emitido a 10%, é a over, e no dia seguinte, por 14%, um outro título, over de novo. Pois a média disso dá 12%, obedecendo a meta da taxa Selic. Então, é importante que a gente separa taxa Selic meta, taxa Selic over. Para nós que somos mais técnicos, quando eu digo a taxa Selic de 10%, você tem que perguntar, taxa Selic over ou a taxa Selic meta? A over é a da negociação daquele título. A meta é a média da negociação dos títulos ao final do dia. Eu chego no final do dia, pego qual foi a média da negociação desses títulos no dia e comparo se está próximo ou igual à meta. É isso que tem que ser feito, tá bom? Beleza. Bom, eu vou fazer o seguinte. Para ser um curso muito completo, eu vou trazer no próximo bloco a Resolução 61 do Banco Central, o Decreto 3.088 de 99 e as questões para nós resolvermos, tudo bem? Então, o grosso está aqui. O bloco 3 desse assunto é basicamente te mostrar como está a resolução atual hoje, o Decreto 3.088 e as questões de prova. Te vejo lá. Até porque desistir dos seus sonhos não é uma opção.